na tribuna. Senhor presidente em exercício, nobres pares, colegas vereadores, a todos que nos acompanham no dia de hoje, fazer uma fala, né, a respeito da extensão de rede de água que foi inaugurada em Forqueta, mais precisamente na comunidade de São José, da linha Feijó, comunidade pela qual eu tenho muito carinho, né? Onde meu avô paterno e materno são fundadores daquele espaço e é onde começa também a minha história relacionada à festa do vinho novo, à festa da uva e mais proximamente com a comunidade em si. Então nós tivemos, né, aproximadamente 12 famílias da Estrada Municipal Josefina Bianchi Segatti que foram contempladas com a implantação de mais de 1.000 metros de tubo, né, que vão levar água tratada para essas famílias. A gente sabe que no interior ainda tem muitas comunidades e muitas famílias que utilizam os poços, num valor investido, né, em torno de R$144 mil. Água essa que será, né, abastecida pelo sistema do Faxinal. E aqui a gente visualiza, pedi para a TV Câmara mostrar uma foto da comunidade, né, em torno de 30 a 40 pessoas estiveram lá para saudar o prefeito, nosso presidente do SAMAI, que foi incansável, servidores, né, um mutirão feito muito grande, porque, de fato, né, a gente fala tanto da importância da água, da importância da rede de energia elétrica, de infraestrutura para o interior de Caxias do Sul, e é exatamente isso, né, que o SAMAI vem fazendo. E é importante também ressaltar, né, que ao longo desses 3 anos nós estamos falando em mais de 162 quilômetros de água tratada no interior do município de Caxias do Sul. E acho que às vezes as pessoas acabam não se dando conta da extensão territorial que o município de Caxias do Sul tem, né? E do quanto o interior necessita e merece esta valorização, né? Foi um total de investimentos superior a 12 milhões, né? Então a gente fica muito feliz também com o relato dos moradores, e nós tivemos o Regis Capelletti, né, a família Capelletti, falando muito das dificuldades, né, do quanto eles vinham sofrendo há anos com essa situação de falta de água, e que a água ela é muito importante para o trabalho que é desenvolvido no interior, na agricultura, para levar a qualidade de vida para que as pessoas permaneçam lá. E olha como é bonito a união da comunidade, né? Mesmo aqueles que diretamente não têm interesse em utilizar a água tratada do SAMAI, porque tem seus poços artesianos, porque, enfim, né, optam por... Esses também se colocaram à disposição, né, e também demonstraram esse interesse em querer essa extensão, essa rede de água, essa implantação. Então a gente fica muito feliz de visualizar, né, essa benfeitoria tão importante para aquela comunidade, uma comunidade pequena, como eu falei, em torno de 12 famílias, mas que a gente sabe que o nosso interior, ele merece, ele precisa, né, dessa atenção. Mas, bom, eu queria fazer aqui uma fala também, né, que eu até me surpreendo, acho que talvez o vereador Lucas Carenhato, né, estivesse na reunião essa com o prefeito Adiló, com Nespolo e os demais, né, porque dizer que aliados estão sendo tratados com desrespeito, olha, não me parece que foi o caso, né, a menos que o vereador estivesse lá para visualizar isso. Eu acho que o cenário político, a gente sabe que é dinâmico, o cenário político muda, e eu acho que as costuras e as conversas que se fazem com os partidos, elas são permeadas por isso, né? Discussões, coalizões, às vezes alguns desencontros, mas me surpreende, né? E a gente sabe que é do jogo, sim, essas mudanças, e que está se tentando sempre construir, né, uma aliança forte com todos e respeitando e dando espaço para todos. E é claro que é natural que, às vezes, em alguns momentos, algumas pessoas, né, se sintam preteridas em razão de outras, né? Mas eu vejo aqui também uma fala um pouco equivocada com relação à atuação do prefeito Adiló, né? Uma tentativa de dizer que o prefeito está colocando a população contra os moradores de rua. E não é isso. Em inúmeros momentos o prefeito falou da importância
da comunidade, né, não dar comida e cobertas, não porque vamos ser ruins, não vamos ajudar os moradores, mas porque existem serviços específicos para os quais estes moradores podem ser acolhidos e devem ser abrigados. E a partir do momento, né, que eles buscam a rede, eles não vão ter apenas um prato de comida, um teto sob a cabeça para dormir, eles vão ter o acolhimento de uma equipe especializada, né, do Centro Pop Rua, da Fundação de Assistência Social, que vai entender todo esse contexto no qual essas pessoas se inserem para tentar resgatar a dignidade, né? E o movimento oposto, ele acontece. Quando a gente dá comida, quando a gente dá coberta, a gente, de certa forma, está incentivando eles a continuarem na rua. E é isso que a gente não deveria fazer. A gente deveria incentivar que essas pessoas buscassem o poder público. Já foram abertas vagas. Se for necessário, serão abertas mais. E a gente precisa realmente que essas pessoas entrem dentro da política de serviço social, de assistência. E aqui eu quero lembrar algo muito importante, que a gente não fez essa discussão, mas 98% da assistência social, ela é financiada exclusivamente pelo município. Nós precisamos buscar o governo do estado, nós precisamos buscar o governo federal para que a gente tenha políticas de cofinanciamento da assistência social. E aqui hoje a crítica é para o prefeito Adiló, mas vai ser para qualquer um que assumir a prefeitura. Então a gente precisa ter um debate muito sério a respeito de como financiar a política de assistência social, sem ficar aqui, né, jogando para A, B ou C, ou tentando jogar para a torcida, né? Acho que isso não é nada interessante, não é resolutivo. Acho que a crítica pela crítica não constrói. Mas assim, cada um, é claro, né, tem sua forma de trabalho. E a gente precisa observar isso também, né? E reafirmar que a hospedagem solidária já está acontecendo, né, desde o início, desde o primeiro dia do inverno, né, e está sendo recebido diversas pessoas. E como eu falei novamente, o objetivo é, nós precisamos que as pessoas busquem esses serviços de assistência social. Esse é o maior objetivo. Seu à parte, vereador Xuxa. Obrigado, vereadora Tati. Eu assisti o vídeo do prefeito ontem, mas eu vi, a minha visão é totalmente diferente. Ele estava sensível aos moradores de rua pelo frio que estava dando. E eu vi ele oferecendo um acolhimento. Ele queria acolher aqueles moradores de rua para um lugar que eles não viessem sofrer tanto com o frio que vai acontecer. Então, fica claro que cada um analisa o vídeo do jeito que quer, ou do jeito que mais se ajuda, né, a pessoa. Mas eu, olhando o vídeo, analisei o vídeo sem maldade nenhuma, analisei que o prefeito estava fazendo um oferecimento de para acolher essas pessoas, levar para um lugar bem melhor. Obrigado. Perfeito, vereador. E aqui ressaltar que teve um caso muito emblemático há 4 ou 5 anos atrás, de um morador de rua que acabou vindo a óbito em frente a uma agência bancária. Ele estava dormindo, né, com um papelão em cima da calçada, né, com uma coberta, uma marmitinha do lado, e foi encontrado morto, né, no dia seguinte, possivelmente pela causa da hipotermia. Foi uma das noites mais frias do ano. Olha o risco de a gente não trazer essas pessoas para os serviços de assistência social. Então, eu acho que a gente precisa realmente ter uma fala muito séria a respeito dessa situação. E a gente precisa fazer com que esses usuários busquem os serviços. E, a partir dos serviços, eles tenham orientação, tenham encaminhamentos, né? Nos casos de dependência química, sejam orientados a buscar serviços de saúde. A gente sabe que tem muitas questões também de doenças mentais, de abandono de família, de pessoas que estão na cidade de Caxias do Sul e não são da sua cidade, mas que podem tentar retornar. E isso só vai acontecer se essas pessoas estiverem num serviço, numa política pública, né? Então, a gente sabe que, em razão até do ano eleitoral, né, os discursos aqui acabam exacerbados, acabam, né, tentando montar um palanque político, né, ou fazer algo que, de fato, não é real. Mas aqui salientar a população, a importância
é de orientar as pessoas a buscarem essas políticas públicas para que elas sejam, enfim, né, atendidas pela assistência social. Não é o simples não dar a coberta, não dar a comida por maldade. É para que eles estejam inseridos num serviço maior e tenham, assim, o encaminhamento adequado. Era isso, muito obrigada.